fique sabendo na TV Volta, aqui no estúdio da TV Potiguara, para bater um papo com a Albertina Duarte, coordenadora do Peteca, programa de erradicação do trabalho da criança e adolescente, que acontece aqui em Maracanaú. Assunto importante para a gente falar e debater com a sociedade, né, Albertina? Exatamente. Como é que funciona o Peteca? Como é que começou? Conta para a gente, para o pessoal que está em casa nos acompanhando, o início desse projeto, que o tema é importante, a gente sabe que é, mas em que momento virou necessário, vamos fazer o programa, vamos dar início a isso aqui em Maracanaú com mais força, porque esse cuidado precisa ser tomado de forma urgente. Ok. Aqui o Peteca em Maracanaú nós iniciamos em 2009, né? É uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e todos os anos, né, o prefeito assina um termo de adesão, né? O Peteca é o Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Então, preocupado, né, com a violência que as crianças e adolescentes sofrem, né, a nossa prefeitura, todos os anos, assina esse termo de adesão do programa aqui no município. E eu fico na coordenação do programa à frente, né, trabalhando com 55 escolas. São todas aquelas escolas que têm crianças e adolescentes, aquelas escolas que têm de 4º a 9º ano. Nós temos 55 escolas do Peteca, nessa rede Peteca em Maracanaú, né, junto com a Secretaria de Educação, é um eixo da educação, né? Nós temos agora na educação à frente o nosso secretário Jorge Valentim, que também está preocupado com a vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes, principalmente que nós estamos numa época que nós passamos por uma pandemia, né? E nós sabemos que os direitos das crianças e adolescentes foram violados, em que trata de violência. Então, esse programa existe desde 2009 e é um programa de sensibilização e conscientização. É o momento que nós aqui do município dizemos não ao trabalho infantil. Aquele lugar de criança é na escola, né? Quem tem que trabalhar é o adulto. E nós sabemos também que o trabalho infantil, seja o trabalho infantil ou qualquer tipo de exploração contra criança e adolescente, é uma violação de direito e ele traz consequências na vida da criança, né? Consequências sociais, psicológicas, né? Doenças, né? Então, a gente sabe que uma criança e um adolescente não está preparado para o mercado de trabalho, né? Por que ele vai ao mercado de trabalho? Porque é uma mão de obra barata, né? Então, é mais fácil eu contratar uma criança ou um adolescente sem nenhum direito para trabalhar do que um adulto. Então, a gente trabalha nesse campo, sensibilizando os pais, né? Sensibilizando toda a população de Maracanaú que nenhuma criança deve ser explorada pelo trabalho infantil ou qualquer outro tipo de violação. Acredito que o diálogo com a Secretaria de Educação é o que mais acontece, mas também por parte de vocês deve ter um diálogo e uma conversa com demais secretarias do nosso município, como esporte, juventude, lazer, cultura. Como é que é esse dia a dia de vocês na conversa? Porque promover esporte, arte e cultura para os jovens e para a criança é uma forma também de tirá-los de momentos como esse, né? Exatamente. Nós trabalhamos com a rede, né? Nossa rede de proteção da criança e do adolescente, que envolve outras secretarias, né? Nós temos uma comissão, né? Comissão do AEPET, são ações de erradicação do trabalho infantil. Essa comissão a gente trabalha junto com a assistência social, que eu também estou à frente dessa comissão, coordeno essa comissão no município, a convite da Secretaria da Assistência Social. Nós trabalhamos com a saúde, Conselho Tutelar, Secretaria da Juventude. Então, assim, não é um trabalho, o trabalho da Rede Peteca, né? Por isso é uma rede aqui no nosso município, ele não é um trabalho só da educação, né? Nós temos um trabalho intersetorial com outras secretarias. Então, nós temos ações, né? Nós temos atividades, alguns eventos que a gente faz junto aos CRAs, junto aos CREAS, junto à própria Secretaria da Saúde, junto ao Conselho Tutelar, né? Então, é uma rede. Não é só um pensar da educação, né? Contra essa exploração. É um pensar de toda a rede de proteção do município de Maracanaú. Existe um trabalho de investigação, essa parceria com o Conselho Tutelar, como ele acontece para vocês identificarem que está acontecendo uma exploração infantil de adolescentes em um segmento? Como é que é esse dia a dia? Chega para vocês muitas denúncias? Existe uma investigação por parte de vocês para entender se aquilo realmente está sendo uma exploração? Como é que é esse trabalho? Pronto, esse trabalho é feito o seguinte, existem algumas identificações
que a gente faz no dia a dia mesmo. Você passa no calçadão, você vê crianças trabalhando, né? Criança vendendo bombom, você passa em vários, no shopping, né? A gente já teve um momento no shopping com o pessoal da segurança, porque lá dentro tem muitos casos, né? Ao redor do shopping, nas proximidades do shopping, dentro do próprio shopping mesmo, né? E aí, como é que é feito essa situação? Né? Sempre é encaminhado, né, ao Conselho Tutelar, que é feita a visita dessa família. No caso de uma avenida, o Conselho Tutelar vai àquela busca ativa naquele local. Geralmente a gente acompanha, né? Eu do PETEC acompanho, alguém da assistência, sempre tem outros profissionais que estão sempre junto com o Conselho Tutelar nessa luta. Existem alguns casos que é identificado na própria escola, né? Qual é o fluxo de atendimento desse? O que a gente vai fazer? Identificou uma situação de trabalho infantil na escola, o aluno está faltando à escola, né? Ele está evadido porque ele está trabalhando, né? Então, como é que é feita essa situação? A gestão da escola faz um relatório, encaminha esse relatório para o jurídico da Secretaria de Educação e é encaminhado ao Conselho Tutelar, onde é feita a visita, né? A visita domiciliar da família dessa criança, onde essa criança é encaminhada, né, para atividades no contraturno escolar, que nós temos nas escolas, né? Contraturno escolar, com aulas de matemática, de português, de arte. E também é feito o encaminhamento dessa família para atendimento no CRAS, no CREA, né? O que seja necessário para que a criança saia da situação de trabalho infantil. Muitas vezes, infelizmente, a família é conivente com a situação desse trabalho, né? E você citou a questão de... A gente vê no entorno do shopping crianças vendendo bombons, vendendo picolé. Às vezes, por trás disso, existe uma rede de alguém que coloca diversas crianças na rua fazendo esse trabalho. E, às vezes, você vai ver a família conivente com aquilo. E acredito que essa conversa com a família talvez seja o que vocês mais têm. Essa abordagem, às vezes, por muitas vezes, chega até vocês... Famílias pedindo essa ajuda ou é mais comum vocês chegarem até as famílias e mostrando essa solicitação? Não, é mais comum a gente chegar à família, né? A gente chega através, às vezes, de um momento na escola, uma reunião em que a gente vai fazer uma roda de conversa, identificação de casos de trabalho infantil. Aí sim a família começa a perceber que lugar de criança é na escola e que criança não deve trabalhar. Nós já tivemos um caso, né, de um pai, né, que ele colocou o filho para trabalhar desde 7 anos na oficina doméstica, ou na oficina mecânica, e aí, com a conversa que a gente teve com ele, porque a criança estava evadida da escola, ele percebeu, né, que o filho dele tinha que estudar. Então, ele mesmo, né, a criança saiu da situação de trabalho infantil e ele falou, realmente eu percebi que ele tem que estudar, porque no futuro ele vai me ajudar na oficina. Né? O conhecimento que eu não tenho atualizado, meu filho vai ter se ele estiver na escola. Então, é muito difícil a própria família nos procurar, né? Geralmente é denúncia, ou numa busca ativa, ou a escola identificando, né? Ou outro órgão identificando, né? Muitas vezes caso da saúde, chega às vezes um adolescente em situação de acidente de trabalho, porque nós temos muitos casos, né? Então, aí, através disso é que se faz esse contato com a família, né? E aí a gente tem que sensibilizar a família e mostrar. Então, a gente sempre trabalha mostrando os prejuízos que a exploração, seja através de trabalho infantil ou qualquer outra, causa na vida da criança e do adolescente. E desses anos todos atuando nesse trabalho, o que é que já tem de conquista? Acredito que o começo sempre é mais difícil, mas hoje um trabalho consolidado, já cresceu na cidade. Como é que foi todo esse processo, esse crescimento e a perspectiva que vocês têm para os próximos anos, a conversa que é com a gestão? Como é que é esse crescimento do PETECA? Olha, o PETECA cresceu muito no município de Maracanã. Nós já conseguimos muitos casos, né, de crianças e adolescentes saindo de situação de trabalho infantil, né? Então, de 2009 até atual, agora 2023, nós temos muito caso. E outra coisa, o sensibilizar, né? Quando a gente sensibiliza, quando a gente debate, quando a gente faz roda de conversa, quando a gente coloca através da música, nós também temos um festival, né? Que é o Prêmio PETECA, ele acontece todos os anos, né? No campo da literatura e da arte. E através de composições artísticas, a gente vai sensibilizando as famílias. E hoje a gente pode dizer, nós já avançamos muito. Quando nós temos uma rede intersetorial, quando nós temos uma comissão do EPET, né? Todas as secretarias se uniram, né? E aí a gente vê que muitas famílias estão conscientes, né? E não colocam mais seu filho em situação de trabalho, né? Então, isso aí é um avanço muito grande no nosso município. Nós
nós fazemos uma pesquisa todos os anos, uma pesquisa diagnóstica, onde a gente faz nas escolas do Peteca, e a gente vê as situações de trabalho infantil que as próprias crianças e adolescentes respondem um questionário e colocam e trabalham. E a gente encaminha, né, essas situações para o CREA, onde é feita uma visita pelos educadores sociais. E, nesse trabalho, a gente vê as crianças e adolescentes saindo dessa situação de trabalho infantil. Nós começamos, em 2017, com 1.000 e poucas crianças do nosso município trabalhando. Nossa última pesquisa, que foi feita em 2021, nós tivemos 172 crianças em situação de trabalho. Porque eles próprios chegam, quando a gente vai à escola, né? Ele diz, tia, eu trabalhava, mas eu não trabalho mais, a minha mãe veio aqui, ela assistiu a roda de conversa, ela assistiu uma palestra, e ela não quer mais que eu trabalhe, né? Então, é um avanço muito grande. Quantas crianças de 2009 até hoje já saíram dessa situação, né? Quantas crianças a gente pôde, né, como rede, tirar dessa situação e perceber que não vão ser tantos prejuízos na vida dela? Porque a gente escutou muito no início, a gente escutou em audiência, a gente escutou em visita às escolas, a gente escutou no dia a dia, muitos adultos dizendo assim, eu trabalhei e nem morri. Né? Romantizam isso, né? É muito melhor a criança trabalhar do que roubar. Só existe duas opções para ela, trabalhar e roubar. Não existe outra opção para uma criança. Né? Se fosse meu filho, de 9 anos, né? Ele pode trabalhar. Eu conheci uma criança aqui no Maracanã, que ela trabalhava de manhã e à noite, com 9 anos de idade. Ela não tinha nome. O que é não ter nome? É nunca ter sido registrada. E, no caso desse, tinha várias violações de direitos. Né? Não só de trabalho infantil. E é isso que essa rede está preocupada, é isso que a nossa prefeitura está preocupada. Né? É por isso que o nosso prefeito, todos os anos, assina um termo de adesão, de compromisso com as ações do Peteca no município. É isso que o Jorge Valentim também está preocupado na educação, porque a criança que está trabalhando, ela está evadida da escola, o futuro dela está comprometido, a vida dela, porque ela necessita desse conhecimento que a escola traz para ela. E trabalhando, ela não vai adquirir esse conhecimento. Com certeza. E é através dessa rede que a gente consegue diminuir os casos de trabalho infantil no município. Que a gente consegue, não, que a gente já conseguiu diminuir muitos casos. E tenta diminuir cada vez mais, né? Cada vez mais. É por isso a importância desse bate-papo, é por isso que a gente recebe a senhora aqui para falar um pouco mais sobre Peteca. E para quem quiser entrar em contato com o Peteca, procurar esse projeto, muitas famílias agora, nesse momento, pode ser que entrem em contato e vejam a importância, como você falou. Muitas mães identificam que é melhor o meu filho estar em um projeto como esse do que trabalhando. Como é que faz para ter esse contato? Esse contato pode ser feito através da própria Secretaria de Educação, né? A gente tem o setor da Coordenadoria de Ações Sociocomplementares, né? E aí o Peteca faz parte desse setor. E na própria Secretaria de Educação, assim, durante todo esse tempo do Peteca no município, muita gente já sabe, né? Eu passo em algum local, a senhora é a Albertina do Peteca, né? E, às vezes, a própria denúncia é feita nesses momentos, quando eu encontro uma pessoa no shopping, né? Quando a gente encontra na própria escola. E, assim, sempre está sendo feita denúncias. Né? E nós estamos abertos a quem quiser, né, nos procurar, ter uma conversa, entender, porque é muito difícil, né? Muito difícil quando eu não tenho um pão para comer, e eu tenho 14 anos, e eu vejo a minha mãe doente, a minha família passando fome, eu penso bem, eu vou para a escola, eu vou trabalhar. Né? A gente tem que refletir sobre isso, né? Eu queria também falar um assunto que o Peteca trabalha também, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje é o dia D de combate, né, à exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes, né, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Por que esse dia 18 de maio? Porque no dia 18 de maio, no Espírito Santo, uma menina de 8 anos foi abusada sexualmente e foi morta. Né? Ela tinha 8 anos de idade, a Araceli, né, foi no dia 18 de maio de 1973. Então, esse dia ficou um dia de combate, de sensibilização, né, contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que a gente viu muito presente no tempo da pandemia. Por quê? Porque a criança ficou em casa, né, e no próprio ambiente escolar ela correu esse risco. Né? Ela foi violentada, né, às vezes por familiares, às vezes por alguém vizinho. Né? Então, a nossa criança ela ficou assim, sem proteção, né, num momento tão difícil que a gente estava passando, que era a pandemia. E a gente tem muitos casos, né, de abuso e exploração no nosso município.
E o Peteca também trabalha esse tema com as famílias. Em roda de conversa com os próprios adolescentes, com a família, em palestra. Nós estamos hoje com as 55 escolas, todas estão fazendo atividades relacionadas ao tema. É o mês todo, a gente dedica o mês todo, né? O mais intenso, porque a gente trabalha o ano todo, mas esse mês a gente intensifica as campanhas. Totalmente em alusão aí. E nós também temos o comitê da Lei da Escuta Especializada. É a Lei 13.431, de 2017. É a lei que veio tratar de todos os tipos de violência contra criança e adolescente. Dentro estão, né, a exploração e o abuso. E nós temos um comitê, nós também temos 3 pessoas que fazem essa escuta, né? Nós temos uma sala no prédio do Ministério Público aqui disponível para isso. Por quê? Porque muitas vezes a criança é explorada, é abusada, e nós cometemos uma violência maior, né? Depois da violência que ela passa, quando a gente não sabe escutar. Então, nós temos profissionais, um da assistência, um da saúde e da educação, que fazem essa escuta, né? Muitas vezes a criança ela faz uma revelação espontânea. Na própria escola ela faz uma revelação. E primeiro vem a dúvida se aquilo é verdade do que levar o caso a sério e investigar, né? Muitas vezes, no ambiente familiar, dizem não aconteceu isso, né? Ai, não aconteceu, você está imaginando, né? Então, a criança procura outra pessoa para conversar. E ela faz essa revelação. Antigamente, ela passava pela revelação, ela passava pela escuta, ela passava pelo depoimento especial. E hoje em dia, a escuta já pode resolver esse caso, porque a criança não vai ter que repetir para várias pessoas o que ela passou, porque isso aí também é uma violência, né? Eu estou escutando o que foi, como foi, então a escuta, você não pergunta, você deixa a criança falar, ela já tem, não, me escuta, porque eu vou saber escutar, né? E eu não vou fazer a criança sofrer mais do que ela está sofrendo, né? Então, a gente tem esse comitê aqui no município, é intersetorial, né? Ele tem todas as secretarias, eu faço parte como secretaria de educação, né, desse comitê, e aí é muito importante hoje a gente pensar, né? O que eu passo na infância é uma marca na minha vida. Será que existe uma borracha para apagar? Será que eu consigo apagar da vida de uma criança de 9 anos, né? Foi abandonada pela mãe, que nunca foi registrada, que trabalha 2 horários, que chega na escola e não consegue se concentrar, porque ela está cansada. Vai ter uma borracha, existe uma borracha para apagar situações da vida, violações de direito na infância, existe na adolescência. Eu já conheci um adolescente no nosso município que tentou suicídio porque trabalhava. Eu vou conseguir apagar essa marca da vida dele? Não. Mas eu vou conseguir que essa marca não se torne maior, né? Que essa ferida na vida, né? Que essa ferida que nunca, sempre vai ficar a marca que ele vai olhar e vai saber por que ele tem, eu vou conseguir que ela não se torne maior. E que ela não destrua a vida dele. Então, a gente juntos, todos, né? Todas as secretarias, né? A gente começa com a nossa prefeitura que sensibilizou a isso, que direito de criança não é para ser violado, né? A gente tem a Secretaria de Educação, a Assistência Social e as outras secretarias, né? Mas a gente também tem a população de Maracanaú. E hoje, esse momento também, né, é para pedir para a população, diga não ao trabalho infantil, diga não à violação de direito, né? A gente fala assim, criança é o futuro. A gente sabe que criança tem um futuro, mas criança é o hoje. É hoje que ela está precisando de você. E nós estamos aqui para isso. É isso aí, o Peteca está à sua disposição para isso. Eu agradeço muito ao bate-papo, o estúdio da TV Potiguara, e a TV Potiguara está sempre de portas abertas para receber vocês aqui, e nós queremos ir lá mostrar esse trabalho mais de perto. E eu quero que a senhora finalize deixando um recado para as famílias de Maracanaú, a importância desse diálogo com vocês e reforçando como encontrar vocês aqui na cidade. Pronto, olha, nós, assim, o que eu quero reforçar é que a nossa população aqui de Maracanaú, as famílias entendam, né, que o lugar da criança e do adolescente é na escola, que até 13 anos nenhuma criança pode trabalhar, 14 anos ele pode ser jovem aprendiz, 16 anos ele pode ter uma aprendizagem profissional, mas com todos os direitos garantidos, né? Então, eu tenho que entender isso, porque eu tenho que querer isso para o meu filho, né? Porque quando eu falo que ela é o futuro, ela é o adulto no futuro, e é um adulto preparado profissionalmente, um adulto com conhecimento, um adulto que possa viver e que não vá colocar seu filho para trabalhar, né? E a gente tem que derrubar os mitos, né? A família tem que derrubar o mito. Eu não trabalhei, ou eu trabalhei, né? Eu estou vivo, mas as consequências na vida, né?
na saúde psicológica, como é que está sendo sua vida? Porque não dá para dizer que eu não tenho prejuízo. Tem. O trabalho infantil tem prejuízo. E a gente quer sensibilizar essa família e pedir que ela segure na nossa mão nessa campanha, né? Não violar os direitos da criança deve trabalhar. A gente também tem o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, onde se pode fazer denúncia. Nós temos o Conselho Tutelar, nós estamos na Secretaria de Educação de portas abertas. Nas escolas municipais tem um articulador do Peteca, é um professor que fica na escola para trabalhar esse tema, junto com as turmas da escola. Então, nós estamos de porta aberta, mas nós precisamos de você, né? Se eu, Albertina Duarte, ou qualquer outra pessoa no município diz não sozinha ao trabalho infantil, não é nada, né? A gente tem um ditado que diz, né? Que sonho que sonha só é só um sonho, né? Mas se eu sonho junto é uma realidade. Então, é isso que a gente está pedindo às famílias, à população de Maracanaú, né? E eu quero agradecer esse momento aqui hoje. Por quê? Porque nesse momento aqui hoje a gente está fazendo muita coisa, viu? Com certeza. Porque alguém está ouvindo, alguém está vendo, alguém está sensibilizando. A mensagem está, né, chegando para muita gente. E né? Nesse momento aqui a gente pode tirar muita criança do trabalho infantil, né? E nós somos responsáveis por essas crianças, né? Porque nós já fomos crianças também, né? E nós sabemos que nós temos que viver a fase da criança, nós temos que viver a fase do adolescente, né? E um adolescente que está trabalhando no nosso município, carregando garrafão de água, em oficina mecânica, né? Nas ruas de Maracanaú, ele não está vivendo a adolescência. E consequências ele terá na vida. Então, é isso, é sensibilizar, é dizer não, e que esse momento foi muito importante para a rede Peteca no município de Maracanaú. A gente agradece a disponibilidade, estaremos sempre à disposição, reforço isso. Muito obrigado pelo bate-papo, certo? Daqui a pouquinho o Fique Sabendo está de volta com mais informação e bate-papo aqui para você.